Então a China, eles preveem em 2035 entregar o maior estado de bem-estar social do mundo, inclusive, e eu chamo isso de estado de bem-estar social de massas, né? Em que todas as pessoas vão ter acesso, por exemplo, a um serviço médico de primeiro mundo, como diz por aí, né? Tem gente hoje romantizando o país autoritário, como se fosse um paraíso. E o pior, tem gente acreditando. Está viralizando um debate onde começam a comparar a China aos Estados Unidos e ao Brasil, falando principalmente sobre a saúde pública, qualidade de vida e sistema econômico. E no meio dessa conversa, a China começa a ser vendida quase como se fosse o modelo perfeito de país. Ah, porque lá pobre tem acesso à saúde. Ah, porque lá é barata. Ah, porque lá funciona. Enquanto os Estados Unidos aparece como o cúmulo do capitalismo. Só que tem uma coisa que ninguém está falando aí. Todo sistema tem problema, meu camarada. E quando alguém começa a pintar o país como um perfeito, você precisa desconfiar. Vamos ver o vídeo. Vocês sabem que aqui é a Fábio Odara e o papo é reto. Preste atenção nesse corte de graça. Então a China, eles preveem em 2035 entregar o maior estado de bem-estar social do mundo, inclusive, e eu chamo isso de estado de bem-estar social de massas, né? Em que todas as pessoas vão ter acesso, por exemplo, a um serviço médico de primeiro mundo, como diz por aí, né? Sabe um exemplo legal para trazer aqui, Elias? Eu tenho um colega que ele é piloto de avião e ele morou na China, inclusive durante a pandemia. A família dele mora em Orlando, nos Estados Unidos, e ele hoje mora na República Dominicana. Então ele fica se dividindo em República Dominicana e Estados Unidos. E eu liguei para ele depois que eu voltei da China. E eu falei, pô, cara, queria tirar umas dúvidas tal com ele. E eu falei, vi uma China diferente. Ele falou assim, André, se me chamasse uma companhia aérea da China para voltar a trabalhar na China, eu vou correndo amanhã. E levo minha família embora. Ou seja, levo minha família embora dos Estados Unidos para a China. A família dele tá ali em Orlando, morando em Orlando, porque ele tá na República Dominicana. E a República Dominicana não é um lugar legal para a família dele morar. Mas ele quis dizer que ele sairia dos Estados Unidos e ia pra lá. E a minha dúvida foi o quê? Como é que é o sistema de saúde aqui na China? Ele falou, André, a gente ia fazer exames de sangue, alguma coisa, era coisa de, assim, muito barato. Pagava R$50 para fazer um monte de exame de sangue. Em comparação, para quem não sabe, nos Estados Unidos, se você precisar fazer um tratamento de saúde, você tem que vender tua casa. Sim. O tratamento de câncer lá é normal, a gente vê em filme que o cara hipoteca a casa para pagar o tratamento de câncer da mãe. Isso acontece muito. A gente às vezes vê uma situação dessa, mas em filme, né? Documentário, mas com certeza tem uma certa realidade. Aí deixa eu te falar. Deixa eu só terminar. Aí eu vou te corrigir também. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, o sistema de saúde ele é caríssimo. Não é assim mas fácil. Mas é atendido, né? Até o Brasil, né? Nós temos o SUS, que ainda é precário, mas ainda atende o mais pobre. Nos Estados Unidos, até onde eu sei, não tem isso. Você tem que pagar e pagar caro. Na China, você paga barato. Então, ou seja, a população pobre tem acesso a hospitais tão bons quanto nós aqui pagamos convênio de saúde para ter. Então, lá na China, a população... Fala sério, né? Tu ouviu isso? Agora vamos falar sem paixão. Vou interromper só um pouquinho o corte. Desculpa quem não gosta. Primeira coisa, ninguém está dizendo que os Estados Unidos são perfeitos. A saúde lá realmente é cara. Isso é um fato constatado. Mas transformar a China em terra perfeita, aí já é propaganda, né? Porque ninguém fala da censura, ninguém fala do controle estatal. Ninguém quer falar da vigilância. Ninguém quer falar da censura, né? Porque ninguém pode ter expressão. Lá não tem liberdade de expressão. A conversa fica sempre: olha como é barato, olha como é moderno, olha os hospitais. Mas viver num país vai muito além disso. Não sei se vocês concordam. Vamos continuar assistindo o corte do podcast. A população pobre tem acesso à saúde boa. E falando com quem morou lá 4, 5 anos, que foi esse amigo meu. Não é um comunista como eu falando. Né? Não é um comunista igual o Elias. E ele me falou, cara, eu levaria minha família embora pra China de volta. Então, assim, a gente tem que ir conversando. Então, a gente vê o que hoje? Lá na China, você tem saúde, até pro mais pobre. Você tem segurança, você tem veículo, você tem transporte público acessível,
uma tecnologia fantástica. E, porque ditadura, não usa o WhatsApp, não usa... Meu, eles têm tudo lá. Eu vi lá, eu usei o WeChat deles fantástico, usei o Digitaxi deles fantástico, meios de pagamento muito bons e tudo mais. Mas aí só agora, o que me parece, só falando um negócio dos Estados Unidos, que a gente começa a conversar, me parece que aquele Estados Unidos... comunista, não comunista. Me parece que os Estados Unidos é aquele dono da bola e que não quer dividir a bola. Eu acho interessante quando, assim, nitidamente, ela quer falar. Ela perguntou, eu posso falar? E ele não parou de falar. Ô louco, meu, é um Faustão, né? Mas tudo bem. Sabe? Tipo assim... comunista, entenda. Não, ele fica bravo, não posso falar. Mas o que você quer me corrigir? Fala. O negócio do SUS. Vamos lá, gente. Esquece a China aqui, tá? O SUS, realmente, primeiro, se você é CLT nos Estados Unidos, você paga muito barato, bem mais barato o convênio médico. Pra ser CLT lá, e muitas vezes... Não, a maioria é. E pra você... E você você já tem isso como bônus e é barato. 2, essa é a minha visão, posso estar totalmente incorreta. Era melhor ela ter ficado calada mesmo. O SUS americano, ele pode ser... O SUS, vamos falar SUS brasileiro, SUS americano. Só que o SUS brasileiro, os caras estão morrendo na fila. Você não chega. Mas eu não falei que o SUS brasileiro é bom. Não. Eu entendi, amor. Eu só tô tentando te explicar. Lá nos Estados Unidos, você chega lá, os caras te atendem. Entendeu? Eu tô falando isso porque eu já precisei. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu precisei. Mas você pagou um seguro de saúde. Não. Você pagou um seguro de saúde pra ir lá como estrangeira. Não, mas aí nós estamos falando de comparação de SUS Brasil. Não tem SUS americano, cara, é tudo particular. Não, eu sei. Pelo amor de Deus. Não, aí gata, eu queria te defender, mas tu tá falando merda pra cacete. Eu entendi. Eu entendi o que você falou, mas o que eu tô querendo dizer é em qualidade. O americano, pra fazer um tratamento dental, mas é pago, um tratamento de saúde, é caríssimo. Sim, eu sei, mas se você... O que eu tô querendo dizer... O chinês tem... Eu pago... R$50. Não vou falar pra quem. Sou muito bem atendido pela doutora Gabriela. É um plano de saúde aí, mas eu só vou nela. Isso baratíssimo. Não, mas aí eu não tô falando da China. Não esquece a China. Não, mas você tá falando dos Estados Tenho Unidos. certeza que a China não tem saúde pública gratuita. Não tem, mas os Estados Unidos você é atendido. Tudo bem que você paga. Mas você vai pagar uma fortuna, isso vai mas muita gente, a maioria é CLT. Eles têm isso incluso, barato. Por que eles vão pra Cuba se tratar, não tem. Por que existe uma onda migratória contrária dos Estados Unidos? Não, mas os médicos cubanos são muito bons. Eu sei, mas por que eles... existem vários... Mas a minha questão aqui toda, entre nós todos, mas quer dizer... Eu não tenho conhecimento do que você tá falando. Meu Deus do céu. É barato. É barato se é CLT. Mas o que eu quis dizer é em qualidade, entendeu? O Obamacare ele foi implodido na Câmara dos Deputados. O Obamacare seria o SUS dos Estados Unidos. Não, aí eu já não sei, mas o que eu quero dizer é que, o SUS americano... Você tá querendo dizer que o cara trabalha, por exemplo, numa empresa, e aí ele tem um seguro de saúde. Sim, é mais barato e assim, é bem melhor atendido que o SUS do Brasil. Gente, desculpa, eu sei, tá, que eu tenho uma pena do SUS Brasil, porque... Cara, é muito, assim, eu me emociono muito com essas coisas. É muito triste você ver a sua mãe morrer na fila. É complicado, né? Essa mania de brasileiro idolatrar tudo que vem lá de fora. Se a China é maravilhoso, se os Estados Unidos é maravilhoso, e o Brasil? O Brasil tem problemas? Claro que tem. Mas o SUS salva milhões de pessoas. Papo reto. Muita gente critica o SUS. Mas esquece que sem ele, o pobre estava abandonado. Estava lascado. Agora, também não dá para romantizar a fila, né? A demora e a gestão. Mas aí é uma história política, é outra história, eu tenho outro canal para isso. Nem os Estados Unidos são um inferno absoluto e nem a China esse conto de fadas que vendem. O problema hoje, sabe qual é? É que as pessoas não querem mais analisar. Elas querem torcer, cara. Igual essa história do IP aí. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa história do detergente. Torcer para político, torcer para sistema, torcer para país. E quando você começa a torcer, você para de enxergar a realidade. Nenhum sistema é perfeito e todo discurso bonito merece ser questionado. Na minha opinião, é uma análise ou propaganda disfarçada. Dando continuidade ao corte para finalizar essa história. O seu filho morrer. Então, isso para mim é incabível. Falar que o SUS do Brasil... Mas o SUS brasileiro é melhor do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos nem tem.
Não, mas não é isso. Na pandemia, inclusive, o SUS no Brasil, o modelo brasileiro de saúde, o SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, foi utilizado como exemplo no mundo inteiro. Não, mas eu tô querendo dizer pela qualidade, tipo, fico triste te ver, e que eu acho que na China deve ser diferente, como é o SUS daqui. Mas só não é melhor porque as pessoas atacam o SUS no Brasil. Como assim? O capitalismo brasileiro ataca o modelo do SUS. Mas por que as pessoas, a população, a burguesia, ataca, não deixa que o SUS tenha recursos melhores para melhorar. Agora, se você pega, inclusive vários americanos vêm no Brasil, ficam impressionados com o Sistema Único de Saúde brasileiro. Pode ser que em alguns lugares tenha fila, você vai ter que esperar, mas você é atendido. Você tem o farmácia popular, todas as doenças graves, o remédio é de graça. Não, eu entendi, mas assim, em relação a atendimento, eu acredito que a China, eu não conheço, tá, pessoal, a China, mas em atendimento... Não. Tá, Carol, mas que a gente tá falando de Sistema Único de Saúde. Nos Estados Unidos não existe isso. Não existe, mas o atendimento lá é melhor? Sim, igual aqui no Einstein. Se você for aqui no Einstein, você é bem atendido, só que melhor. Você paga. E você é atendido. O que eu fico triste é que não é. O que o Roberto tá querendo dizer? Pelo amor de Deus, tu tá pagando, minha filha. Pô, menina. Nos Estados Unidos, mas, gente, era só uma você tem o Albert Einstein, mas você vai gastar sua casa para ser atendido. Não, mas era só uma questão. O SUS brasileiro, você pode demorar um pouco, mas você vai ser atendido gratuitamente. Tem remédio gratuito para a maior parte dos brasileiros. Não é ótimo, não é. Na China, o que eu percebi falando com esse meu amigo, mas, gente, eu só fiz um comentário aqui, não é pra gente brigar. Você paga barato e você faz os seus exames necessários. Sim. Entendeu? Nos Estados Unidos, a China tem até máquina, agora que você entra, eles fazem um diagnóstico seu. A China não fechou a entrada da Tesla. Os Estados Unidos fechou, acho que a entrada do BYD. Sim. Não tem BYD. Mas se você comparar o BYD com o Tesla, o BYD é muito melhor. Mas tem outro ponto aqui que eu queria levar em cima do que a Carol falou. Não, mas eu não quis brigar com ninguém. Não é brigar não, Carol. A gente tá aqui, senão o pessoal vai me xingar, Bruno. Calma, pessoal, a gente tá trocando ideia aqui, sabe? Aqui tem 2 especialistas em finança, 3, né, sabe? Então a gente aprende um com o outro. 4, Elias também. Não, finança não, isso aí não. Carol, a questão é o seguinte, meu filho, por exemplo, ele teve uma pneumonia na semana passada. E nós estamos falando de saúde. Sabe quanto tempo demorou para ser atendido no hospital? 4 horas. Hospital privado. Então, acho que a crise do SUS hoje também é uma crise. Se existe uma crise, como se coloca, acho que é subfinanciado, inclusive, tem uma série de problemas de gestão, ok. Mas o setor privado brasileiro também não está lá essas coisas. Tem uma fila, né, meu parceiro? Tem uma fila. Não vai nessa que é particular que você vai... Se não for emergência. Emergencial, você é atendido rápido. Agora, ambulatorial, esquece. Senta e espera também. Não sei quem é muito rico e tem condições de levar ir pro Einstein, etc. Agora, quem paga o plano de saúde... Médio, é pior atendido que no SUS, tá? E outra, quem defende privatização, o modelo brasileiro, né? Que defende, a burguesia que defende que tudo seja privatizado, é conveniente para eles que o sistema de saúde seja precário, né? Porque isso empurra mais, aumenta o mercado para se vender plano de saúde. Então, por isso existe esse ataque. Mas pegando o dado dos Estados Unidos, você sabia que hoje, estava vendo esse dado atualizado, inclusive de economistas americanos, 40% da população americana não tem poupança nenhuma. Eu lembrei disso por causa da saúde. O que é não ter poupança nenhuma? Eles não conseguem ter um gasto não previsto de $200. Eles não têm poupança nenhuma, vive com a renda que ele gera todo mês. Se ele tiver um gasto adicional de $200, ele está perdido, né? Porque... Ô, mestre Miyagi, será verdade? Nossa, aí é complicado, né? E ter R$200, Ave Maria. Não, $200, no caso eu falei reais, perdão. 80% da população americana também já está alavancada. Aquele nível de endividamento das famílias, eles estão pendurados em um monte de dívida, cartão de crédito e tal, e vive do dia a dia, do salário mensal que ganha. Então, isso é um número gigantesco, 40% da população não tem poupança nenhuma. Se ele tiver um gasto adicional ali de R$200, e aí eu lembrei de saúde, ferrou. Tem vários exemplos. Vai morrer? Vai morrer, porque lá a saúde nos Estados Unidos, gente, é o cúmulo do capitalismo. Inclusive, acho que viralizou, acho que um tenista brasileiro foi participar de um torneio lá e ele passou mal na quadra e desmaiou. Depois ele viu a conta lá, $18 mil. E aí ele desmaiou de novo. Ele pegou a conta lá, ó, o cara que foi lá, a ambulância foi lá te buscar e cobra a hora do cara que te carregou na maca. Se você entrou na ambulância, o cara pôs o oxigênio, ele cobra o oxigênio que você colocou. A empresa da ambulância cobra o trajeto que ele fez para te deixar no hospital. Aí você chegou no hospital, o pessoal que foi te receber, ele disse que tá tudo discriminado. Absurdo. Ele deu $18 mil. Ou seja, lá ninguém faz nada de graça. Nem te carregar, nem te socorrer de graça. Quem
trabalhar de graça até relógio. Nem relógio trabalha, que você tem que botar a bateria lá, né? E se for de pulso, né? Esses automáticos, tem que estar sempre mexendo ali. Que se bater a bota, ele vai parar de trabalhar também. Você acha que isso é uma análise ou uma propaganda disfarçada, meu camarada? Deixa aí nos comentários e o que você achou desse corte de podcast. E é um react, eu tenho que reagir ao vídeo. Eu vejo falando, minha indignação é essa. Valeu, rapaziada? Se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu comentário e sugestões sobre o assunto. Tamo junto. Beijo, meninas.